Vamos tratar de um assunto interessante, que é o tema Felicidade e Dever, que diz respeito à questão 922 de O Livro dos Espíritos. Então, nossa ideia é fazer um estudo dessa questão, que é uma questão muito interessante e importante para o nosso dia a dia. E a questão 922, na questão 922, Allan Kardec questiona: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? A questão é muito pertinente, é uma questão que parece singela, mas ela encerra uma profundidade muito grande. Até que ponto todos nós poderemos ser felizes, ou qual é o ponto comum da felicidade? E aí os espíritos, eles respondem: com relação à vida material, felicidade é a posse do necessário. Vejam, é a posse do necessário. Isso é importante a gente ver. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ou seja, eu vou voltar aqui um pouquinho. Então, a consciência, ela tranquila e fé no futuro é o necessário à questão da vida moral. Então, a gente, quando o necessário é para a vida material, mas a gente fica no limite entre o que é necessário e o que é supérfluo. E aí a gente vai com o André Luiz. É o discurso de... Na verdade, não é o discurso, mas é a preleção de Telésforo, capítulo 5 e 6 de O Livro dos Mensageiros. Ele vai dizer: não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não conheça a si mesmo. Então, vejamos, nós temos aqui Telésforo nos dizendo que algo que a gente já conhece: olha, não existe em país algum preparação espiritual bastante para isso, né? Para esse conforto físico. Nós temos conforto físico o suficiente hoje em dia. E vejam, nós não nos preparamos. E aqui ele fala em 1944, não existe em país algum. Mudou muita coisa de 44 para cá. Mudou no exterior, na aparência, mas na essência não. Então, continuando com Telésforo, atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma, e vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência que menosprezaram, sem maior consideração aos desígnios do Eterno. Bom, o que isso aí tem a ver com o necessário e com o supérfluo? Vejamos que existe, Allan Kardec, ele nos colocou para a nossa vida física a posse do necessário, para a nossa vida moral a consciência tranquila e fé no futuro. Bom, nós vemos que André Luiz já nos alerta que nós não temos preparação espiritual suficiente para o avanço que nós tivemos no conforto físico. Nunca o homem teve tanta abundância de proventos de material, de riqueza. Meu Deus do céu, como assim existe pobreza no mundo? Nunca houve tamanha riqueza no mundo como agora. Desde o século XIX, ele marca o nascimento de um homem que já nasce com direitos. Antes não existia isso. Um homem que já nasce num mundo rico, enriquecido e com posses. O que nós fizemos com isso? Nós criamos falsas necessidades. Nós atendemos muito o corpo, mas atendendo o corpo, Telésforo vai nos dizer que a alma começa a demonstrar as suas necessidades. E além das necessidades próprias de nós mesmos, nós começamos a conjugar, a comungar
com as necessidades de milhões de almas de espíritos desencarnados que se aproximam da Terra. E ele vai dizer que a humanidade terrena atualmente é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção. Desculpa. Vejamos, um grande organismo coletivo, nós fazemos parte de um grande organismo coletivo como células, que estamos em desequilíbrio. Sou médico. O que eu olho, o que eu tenho a dizer quando eu vejo um corpo, um órgão que as células estão em desequilíbrio? Eu vou dizer, está uma doença se desenvolvendo. O que é o desenvolvimento de tumores, de um câncer, senão o desequilíbrio na regulação da vida de grupos celulares? E nós estamos nesse processo. Ele faz essa comparação em relação à humanidade, mas ele diz que desse desequilíbrio deverá surgir um equilíbrio. Então é o que nos ocorre. Então, para nossa felicidade, Allan Kardec vai dizer: o homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Ou seja, se a gente olha sempre para cima, ou seja, nós recebemos esse estímulo: olha, pense alto, pense forte, pense em quem está numa situação melhor do que você. Pense, tenha ambição. Isso a gente sempre recebe essas mensagens para a vida material. E Allan Kardec, ele já nos dá o seguinte conselho: olha para baixo, olha quem está pior que você. Olha quem está numa situação pior. Mas ele fala isso não no sentido de nos levar a um comodismo. Nós não estamos diante de um coaching de progresso financeiro. Allan Kardec está falando da nossa vida moral. Agradeçamos tudo que nós conseguimos. Olhe os que estão em situação pior, os auxilie, mas a fim de ter felicidade, olhe para cima no sentido de elevar a sua alma ao infinito, de reconhecer a paternidade divina, de reconhecer a nossa filiação com o infinito. Na questão 924, Allan Kardec faz a seguinte questão: há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? Então a gente vê a questão de vários males que afetam a todos, né? Pessoas distintas num grande... Imaginemos que nós estamos num grande navio de cruzeiro, desses navios que cabem 5.000 pessoas. Dentre essas 5.000 pessoas, nós temos pessoas boníssimas e pessoas muito justas, pessoas menos justas, pessoas desonestas, e de repente, no meio do mar, no Oceano Pacífico, ocorre uma... que de Pacífico não tem muita coisa, né? Mas ocorre uma tempestade, essa tempestade vira um tsunami e esse navio é engolido por ondas gigantes. Das 5.000 pessoas, entre eles justos e injustos, poucos sobreviveram. A gente tem o exemplo do Titanic, né, que poderia ser tomado. E aí a gente pergunta: poxa vida, se fulano era tão bom, por que aconteceu com ele? Existem males que vem independente do proceder do homem. Como a lei divina opera, e a lei divina ela nos traz vários questionamentos, né? O modus operandi da lei divina, porque a gente tem essa necessidade de controlar, de entender tudo como se fôssemos donos de uma razão muito poderosa que suplanta a razão divina. E a gente sabe que as leis divinas, elas têm um mecanismo baseado numa justiça que vai muito além da justiça que possamos conceber. E os espíritos dizem que o homem justo deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém,
Lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Essa é uma resposta que para muitos fica no vazio, mas se a gente analisar com calma, com critério, nós vamos ver a profundidade dessa resposta. Aqui existe toda uma filosofia, a filosofia da resignação. A resignação, que é abandonar o seu próprio interesse diante de algo maior. A resignação é saber se recolher e aceitar ante uma imposição a qual você não deve enfrentar, ou que você considera ser maior e por isso você aceita. Resignação não é ficar se murmurando e se lamentando depois. A verdadeira resignação é um consentimento, é um realinhamento dos seus propósitos. Então os espíritos dizem, deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar. E aí muitos pensam o seguinte, se eu sou uma pessoa justa, eu devo ser feliz. Se eu sou uma pessoa que tem a consciência reta, eu devo ter a felicidade, eu não devo merecer o sofrimento. Isso é desconhecer e muito a filosofia espírita, o que dizem os nossos amigos espirituais. Principalmente, a gente vai entender muito isso no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Existem espíritos que sofrem desde o primeiro dia no corpo físico, desde o primeiro dia de vida até o seu último dia. E sofrem tão bem que chegam no plano espiritual abreviando dores futuras. Então, a visão de sofrimento, nós temos a visão de sofrimento de garotos mimados, né? De filhinhos de papai, entre aspas, porque nós achamos que o mundo deve nos servir, nós achamos que toda a conjuntura que está à nossa volta deve nos servir, nossos familiares, nossos amigos. E isso não estou falando de uma pessoa específica, é só o comportamento dos homens na sociedade. Então nós vivemos querendo que os outros nos sirvam, que tenhamos benefícios, que tenhamos retorno por hereditariedade. Uma hereditariedade, por exemplo, hereditariedade divina, não seria nem hereditariedade familiar. A gente acha que pelo fato de estarmos encarnados, de estarmos na Terra, nós devemos receber alguma compensação, e o mundo não é assim. Se eu quero ter uma recompensa, eu devo merecê-la. A verdadeira meritocracia, né? Que é a aristocracia do mérito, não é a aristocracia hereditária. E muitas vezes a aristocracia do mérito, essa meritocracia, ela não nos dispensa de sofrimento, a gente acaba sofrendo um bocado. Então, essa resposta da questão 924, ela resume uma filosofia plena que nós devemos ser capazes de compreender. E há um complemento. Aqui um complemento dos espíritos que nos traz uma amplidão da resposta anterior, né? Uma ampliação. Os espíritos vão dizer: os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. O que são necessidades? Na verdade, falta um acento aqui, vós criais. O que são necessidades factícias? Necessidades falsas, ilusórias. Então, muito dos males que nós sofremos, eles vêm de necessidades que efetivamente nós não temos, mas nós criamos. Pesado isso, né? Porque como assim nós criamos? Nós listamos uma série de objetivos, muitas vezes, para a nossa vida. A maioria desses objetivos é de conquista material, o que não quer dizer que não seja justo isso, não é isso que está em questão. Mas nós criamos necessidades falsas. Necessidade falsa de riqueza, de conquista, de posse, de posição. E isso gera expectativas, né? Então os espíritos dizem que há muitos desenganos, se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si.
o que o que menos necessidades tem, esse o mais rico. Então, os espíritos aqui nos ensinam que muitas vezes nós criamos essas necessidades falsas. E elas são a causa dos males que sofremos. E vejamos bem, hein? As necessidades falsas que nós criamos nessa existência, elas dizem respeito a dores que sofremos nessa existência, mas não nos eliminam de dores que sofremos por existências anteriores, né? Então essa é uma questão que a gente tem que estar sempre de olho, né? E aí os espíritos continuam dizendo, e é bem interessante isso, Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta se a suportar com coragem. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Então a gente sabe que devemos compreender que muitas vezes, quando a gente quer estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente lê muitas vezes o Evangelho, vou ler aqui um trechinho do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo ele tem que ser estudado. Vejam que essas questões elas complementam o capítulo 5, elas dizem respeito ao capítulo 5. Então, passada essa dica, nós vamos tentar analisar esse posicionamento que os espíritos dão a Kardec. Deus, algumas vezes, permite que o mal prospere, mas sua felicidade e a felicidade do mal não deve causar inveja. E nós, muitas vezes, invejamos posições transitórias. Isso é muito do humano e é um erro que nós cometemos, né? Um erro grave de percepção de nossa parte. Então, continua ainda a preleção de Telésforo. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura, e muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. E existem homens infernais criando infernos para si mesmos, porque existem homens muito vinculados à maldade. Muitos dizem, o mal não existe, o mal é a ausência do bem num plano metafísico, sim. Mas num plano de realização, no cotidiano, o mal é o exercício de nossos vícios. Então nós podemos produzir o mal para nós mesmos, que fazemos isso grande parte das vezes, mas também para o próximo. E continua Telésforo, a ciência progride vertiginosamente no planeta, e, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se as aflições da alma. E aí a gente vê que nós não conhecemos a nós mesmos, é o que Telésforo vai concluir. A gente conquista todo mundo, conquista o mundo exterior, mas as estatísticas dos crimes humanos ainda é espantosa. Isso aqui nos é algo que chama a atenção. E aí nós vamos de novo com Allan Kardec. Verdadeiramente infeliz o homem só o é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Ou seja, não adianta nada nós conquistarmos o mundo exterior quando nós temos toda a possibilidade de riqueza e nós já nascemos num mundo que nos dá essa possibilidade de riqueza. De nada adianta nós exercermos e termos toda essa riqueza se nós não temos uma consciência tranquila, uma fé no futuro, se nós não encaramos a vida como transitória. Então o homem, ele é infeliz quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. E que nós vemos aqui muitas pessoas que se dizem infelizes, eles têm saúde e têm o necessário. E
aí é algo para nós perguntarmos. Eu tenho saúde, eu tenho o necessário e sou infeliz. O que está faltando? Certamente a consciência tranquila. Mas os irmãos que não têm o necessário, os irmãos que não têm a saúde, cabe-nos auxiliar. Aqui Allan Kardec nos convida a uma reflexão, porque muitas vezes a pessoa perdeu saúde por culpa própria, perdeu o necessário por males que cometeu a si próprio, mas não nos cabe julgar. Nós devemos sim auxiliar a pessoa a compreender o que passa, né? E aí na questão 932, por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Porque os bons são fracos, são tímidos, os maus são audaciosos, né? Intrigantes. Quando estes, os bons, quiserem, preponderarão. Ah, mas por que não preponderam? Porque ainda não temos homens bons o suficiente no planeta. É algo simples de se deduzir, né? Porque o mal é intrigante, é audacioso, e nós nos deixamos levar muitas vezes pelo mal que existe em nós, pelo mal que somos nós. Não adianta a gente ficar botando panos quentes. Ah, meu Deus, eu sou uma pessoa boa, por que aconteceu isso comigo? Eu tenho muito de maldade dentro de mim. Eu falo por mim próprio, né? E Emmanuel vai dizer que está lá no livro Religião dos Espíritos, justamente no capítulo em que ele analisa esse tópico, essa questão 922, não há felicidade, contudo, sem o dever corretamente cumprido. Cumpre assim teu dever, e tomando da terra somente o necessário à própria manutenção, de modo a que te não apropries da felicidade dos outros, estarás atingindo a verdadeira felicidade que fulge sempre como bênção de Deus na consciência tranquila. Vejam que Emmanuel, ele está falando que nós devemos cumprir o nosso dever. Qual é efetivamente o nosso dever? E ele diz que o nosso dever é tomar da terra somente o necessário à nossa própria manutenção, para que a gente não aproprie da felicidade dos outros. E muitas vezes nós apropriamos da felicidade dos outros com uma facilidade muito grande. Nós nos apropriamos da felicidade dos outros como verdadeiros piratas, aqueles que conquistam para o gozo próprio, né? Então, quando nós falamos de felicidade e dever, quando nós estamos nesse momento conversando sobre o que é importante para a nossa felicidade, nós devemos fazer as reflexões que os espíritos nos trouxeram. Eles nos colocam diante de nos colocam diante de nós alguns questionamentos que nós devemos fazer cotidianamente. O que me é necessário, o que me é supérfluo? Onde eu estou tirando a oportunidade do outro para perpetuar a minha felicidade? Ou seja, se a minha felicidade é conquistada a partir do prejuízo de outrem, primeiro, não há felicidade aí. Há um gozo temporário. O gozo geralmente é algo do corpo, o gozo material, ele nos dá um prazer temporário. Nós vemos em A Gênese que o mal surge justamente quando o homem perpetua essa necessidade de gozo, vivenciando seus instintos, e aí ele cria instintos psíquicos, e esses instintos psíquicos vão determinar seu comportamento e o relacionamento com a sociedade. E quando a gente lê e estuda a Evolução em Dois Mundos, nós vamos percebendo que essa criação de gozos, instintos psíquicos, ela não é unitária, não é do ser único encarnado, ela ocorre no ser único encarnado e ele leva isso para a vida no plano extrafísico. Em estágios primitivos ele aprende a comungar com espíritos que fizeram parte de seu grupo, e aí surgem processos de vampirismo. Na partilha do gozo, na partilha da perpetuação
daquilo que a Terra pode oferecer. Então é algo mais complexo. A gente já traz isso na nossa estrutura psíquica. Os espíritos nos convidam para uma ruptura com tudo isso. Uma ruptura. É como se eles dissessem: olha, vocês evoluíram na Terra em planetas semelhantes até esse ponto. É da lei, da evolução da consciência, mas vocês já chegaram num ponto em que vocês podem romper com tudo isso. Felicidade é a posse do necessário. O que é necessário? O necessário é aquilo que me é suficiente para viver. Meu Deus, eu nasci num mundo em que há uma riqueza enorme a ser explorada, a riqueza da tecnologia, a riqueza do dinheiro. E os espíritos me dizem que a posse do necessário, isso se quisermos ter felicidade. Não é justo o que eu ganho, é extremamente justo o que cada um ganha com o suor do seu trabalho. Mas esse suor do trabalho não deve causar choro, insuficiência e desespero em outros, nos familiares, na sociedade, nas pessoas com quem convivemos. Essa é a reflexão. O nosso dever é buscar a felicidade que nos traga a consciência tranquila. E a felicidade é a posse do necessário. A felicidade é não ir além. Na conquista da minha felicidade não deve retirar a felicidade de outrem. Isso os espíritos nos ensinam. Esse é o recado, essa é a mensagem, e nós rogamos a Jesus que esteja presente em nossas vidas, que nos oriente, nos guarde e possa permanecer conosco. Uma alegria grande estar com vocês.